Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Hélio Gustavo Alves e mais um vídeo sobre a reforma previdenciária. E desta vez eu quero falar sobre a reunião dos governadores, isto mesmo. Governadores do Sul e Sudeste se reuniram para fazer ali uma reunião sobre a aprovação ou não da reforma previdenciária, com uma preocupação muito grande em que estes estados não conseguiriam cumprir com o pagamento da aposentadoria dos servidores vinculados a esses estados. Então, eu quero antes deixar claro uma coisa muito importante. O que é importante você entender nesse cenário de reforma previdenciária? Nós temos alguns regimes de previdência. O primeiro regime de previdência é o Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Quem está vinculado ao RGPS? São os que têm emprego e iniciativa privada. Vou repetir: quem tem emprego e iniciativa privada, quem tem registro na carteira, quem é empresário, quem contribui com a Previdência Social de forma facultativa, contribuinte individual, ou seja, estes estão vinculados ao regime geral de previdência social. Aí nós temos o regime próprio de previdência social. O que contempla o regime próprio de previdência social? O regime próprio de previdência social ele se divide como? Em regime próprio da União, regime próprio dos estados, regime próprio dos municípios. Os regimes próprios da União, quem contribui para receber aposentadoria vinculados ao regime próprio da União, servidores públicos vinculados à União, que são juízes federais, procuradores federais, servidores do INSS, servidores da iniciativa médica vinculados à União. Esses servidores públicos vinculados à União, eles têm uma contribuição própria para o seu regime de previdência. Já os servidores públicos vinculados aos estados, ou seja, Estado de São Paulo, Estado do Paraná, Estado do Rio de Janeiro, né, Estado de Goiás, ou seja, cada estado tem seu regime próprio. Por exemplo, o regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina nada tem a ver com o regime próprio do Estado do Paraná. São estados, são regimes, são caixas totalmente distintos. Ou seja, quem é servidor público do Estado de Santa Catarina, ele contribui para o seu caixa de previdência. Portanto, não pode ele pegar o caixa do regime próprio do Paraná para pagar as contas do Estado de Santa Catarina. São regimes distintos. E aí vem o regime próprio dos municípios. Então, o município de São Paulo tem seu regime próprio, o município de Blumenau tem seu regime próprio, regime próprio de Curitiba tem dos servidores vinculados ao município de Curitiba, tem seu regime próprio, ou seja, quem é servidor do município que tem um sistema de previdência, ele contribui para o seu caixa. Portanto, um caixa não se comunica com o outro. Um caixa não conversa com o outro. São caixas distintos. Então, é um caixa do regime próprio da União, um caixa do regime próprio dos estados e um caixa do regime próprio dos municípios. E aí a gente se deu conta que os governadores estavam dizendo que a reforma previdenciária ela tem que ser realizada, porque senão os seus estados não conseguirão pagar as aposentadorias dos servidores públicos dos seus estados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A PEC que está vindo aqui agora é para uma reforma previdenciária do regime próprio da União, do regime próprio ali do regime geral de previdência e dos militares, parte dos militares. Ou seja, este governo ele está misturando todos os caixas para justificar o déficit previdenciário. E de onde vem esse déficit? Eu vou falar de onde vem parte por parte. Hoje eu vou falar dos militares. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Só para fechar o parênteses, gente. Então, o regime próprio
dos estados, os governadores se reuniram para dar apoio à reforma da Previdência sem saber o que estavam votando. Esta é a verdade, sem saber o que estavam votando. Isso vai melhorar a economia do país, vai melhorar o aquecimento econômico. É mentira, é uma inverdade isso. Por quê? Porque se não tiver aposentado recebendo aposentadoria, esse aposentado não tem o que comprar. Como não tem o que comprar, a economia vai cair totalmente num declínio, pleonasmo, vai cair totalmente num declínio, vai cair como se um avião tivesse em queda. Portanto, é uma inverdade que a economia vai aquecer. Até porque a média das aposentadorias, a média vai ser de 60% do que você está recebendo hoje. Não precisa acreditar em mim. Vá lá e veja a PEC 006. Eu vi que nessa passeata que teve no final de semana agora, né, muitos estavam lá, eu sou a favor da reforma da Previdência, eu sou a favor da reforma da Previdência, e eu perguntei para várias pessoas, você leu a PEC 006? Não leu. E você que está me assistindo, antes de fazer uma crítica aqui embaixo, você leu a PEC 006? Se você leu, ok. Se você não leu, não tem o que discutir comigo, tá? Você só pode discutir comigo se você leu a PEC 006. E lá você vai ver que a média da aposentadoria dos trabalhadores vai ser de 60%. Então, seu rendimento da aposentadoria vai ser de 60%. Você está cotizando para receber 60% da aposentadoria. É isso que vai acontecer com a sua aposentadoria. Portanto, o rendimento do aposentado vai diminuir muito. Se vai diminuir o rendimento do aposentado, o que vai acontecer? O poder de compra dele diminui. Diminuindo o poder de compra, a economia cai, que é o que vai acontecer com o nosso Brasil, tá? Mas vamos lá, vamos falar de onde vem verdadeiramente o déficit previdenciário. Será que é do regime geral de previdência social? Não, não é. O regime geral de previdência social, ele está muito bem, obrigado, que é o regime dos que estão vinculados à iniciativa privada, que é o trabalhador com carteira profissional, é empresário, etc. E de onde vem? Vamos analisar um pouquinho a questão dos militares. Olha só, os militares brasileiros não estão vinculados ao regime geral de previdência social. A aposentadoria dos militares é só para eles, não está vinculado a nada, a nenhum regime de previdência. E pasmem, o militar, ele nunca contribuiu para o seu regime de previdência. Ele nunca contribuiu. Ele contribui para quê? Para recebimento de pensão por morte. E olha que absurdo. A única contribuição feita pelos militares, portanto, é para a pensão. Se ele morrer, a sua mulher recebe a sua pensão por morte, e a sua filha vai receber pensão por morte. E a alíquota para receber a pensão por morte é de 7,5%, que pode subir para 9% se o militar tiver ingressado antes de 2001 e quiser manter o benefício de pensão por morte de forma vitalícia para que as suas filhas recebam não casadas. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas filhas de militares que recebem pensão por morte que não são casadas? Vocês têm ideia disso? Quantas filhas de militares que você conhece, que ela vive maritalmente com alguém, tem filho com esse alguém, com esse suposto marido, mas ela não casa no papel? Sabe por que ela não casa no papel? Para não continuar, para não perder a pensão vitalícia advinda do seu pai que era militar. Um absurdo isso aí. Então, olha só, o militar recebe a aposentadoria, ele morre. A esposa dele recebe a pensão por morte, aí morre. A filha dele que não casar, recebe a pensão por morte. Isso precisa acabar isso. E vamos verificar quais são os números dessas pensões. Só o Exército tinha no início do ano, só o Exército tinha no início do ano mais de 67.600 filhas de militares, olha o número, 67.600 filhas de militares que não casaram e que recebem as pensões dos seus pais, do seu pai militar que morreu, recebendo um total de 407 milhões por mês. Então, a sociedade, paga a pensão por morte para 67.600
1.600 filhas de militares. Qual é o valor disso? Que a sociedade paga para as filhas dos militares? 407 milhões por mês é o custo da sociedade para com as filhas dos militares. O que dá um valor de mais de 5 bilhões por ano. Pasmem, 5 bilhões por ano de filhas de militares que recebem a aposentadoria. Você que conhece a filha de um militar que recebe uma aposentadoria, que é a pensão, na verdade, a pensão por morte, advinda da aposentadoria do militar, que recebe a pensão por morte e vive maritalmente com alguém, você precisa denunciar essa pessoa. Por quê? Porque ela é uma fraudadora do regime militar de previdência. Ela é uma fraudadora. Ela vive com alguém e, no caso, no papel, só para não perder a mamata da pensão do militar. E quanto que soma isso? 5 bilhões de reais. A sociedade paga 5 bilhões de reais para a filha de militares que nunca contribuíram para a aposentadoria, contribuíram só a alíquota de 7,5%, ok? E olha só, o Ministério da Defesa, que afirma que a contribuição da pensão, para a pensão, é feita desde o início da sua carreira. Ah, ótimo, ótimo. Olha que absurdo. Os militares, eles contribuem para o sistema para pagamento de pensão para as filhas desde o início da sua carreira. E você, trabalhador, desde quando que você contribui com a Previdência Social? É desde o início de trabalho, também é desde quando você começou a trabalhar. Por que que os militares, a filha dos militares recebe ad eterno e o do regime geral de Previdência Social, que é o nosso, não recebe de forma eterna? Por quê? Porque também nós contribuímos desde o início da nossa carreira, como os militares. Só que nós não, nossa esposa agora vai receber, dependendo da idade, por 3 anos, por 6 anos. A nossa esposa ou seu marido só vai receber pensão vitalícia a partir dos 44 anos de idade. Se tiver abaixo de 44 anos de idade, a sua esposa ou seu marido não vai receber pensão por morte de forma vitalícia. E a tua filha e o teu filho vai receber só até os 21 anos de idade. Enquanto que dos militares, a esposa recebe de forma vitalícia, recebe, inclusive passando a pensão no caso de morte da mulher para a filha que se não casar, pode receber a pensão por morte ad eterno. E olha só, no entanto, só para afastar aqui, no entanto, ela não é suficiente, as contribuições feitas pelos militares de 7,5% ou 9%, caso ele opte, se ele ingressou no Exército antes de 2003, 2001, que ele opte na alíquota de 9%, essas alíquotas, elas não são suficientes para cobrir as pensões recebidas pelas filhas dos militares. Vamos aos números? Vamos lá. As alíquotas não são suficientes para cobrir todas as despesas com as pensões, pois devem ser gastos agora 21 bilhões de reais com pensões em 2019. Em 2019, podem ser gastos, se nenhuma filha morrer, podem ser gastos 21 bilhões de reais, só em 2019. Desse valor, quanto que o regime militar recebe de contribuições previdenciárias? 3 bilhões e 200. 3 bilhões e 200. Portanto, nós, sociedade, vamos assumir 18 bilhões de reais para custear aposentadorias, as pensões por morte das filhas dos militares. Um absurdo isso. Um absurdo. Eu não estou fazendo uma crítica aqui contra o militar. Porque se o militar tem direito, está na norma, isso não se discute, é um direito adquirido. Mas é essa reforma que nós precisamos fazer. É esse privilégio que nós precisamos cortar. Não é o privilégio do RGPS, porque quem está vinculado ao RGPS, que são os trabalhadores em carteira profissional, os empresários, e todos aqueles que estão vinculados ao regime geral de previdência social, esse não tem privilégio nenhum. Agora, os militares sim têm privilégio. É essa reforma que eu quero para o Brasil.
É essa a reforma. E pasmem, na medida provisória 871, o governo Bolsonaro não lançou uma vírgula sobre a mudança da aposentadoria dos militares. Na PEC 006, que é essa que está sendo votada, no seu primeiro texto que foi levado a Rodrigo ao Maia, na Câmara dos Deputados, não tinha nada tratando sobre reforma previdenciária dos militares. E essa PEC 006 trata sobre a reforma dos militares? Muito pouco, muito pouco. Olha, não precisa acreditar em mim. Vai lá, pega a MP 871, digita lá no Google, MP 871 e veja que tratou sobre a reforma dos militares. Nada. Vai lá e pega o primeiro texto da PEC 006. O que trata dos militares? Nada. E veja essa PEC que está sendo votada, o que modifica para os militares a PEC 006. Veja e verifique se esse governo está sendo honesto ou desonesto na reforma da Previdência Social. Ele está querendo atacar só quem? Só quem recebe, em média, R$ 1.300, que são os trabalhadores vinculados ao regime geral de Previdência Social. Ok? Então, assim, nós hoje temos um custo de 5 bilhões de reais pagando de pensões por mortes e aposentadorias para militares. Enquanto que nós recebemos aí pouquíssimo de contribuição previdenciária do regime militar. Portanto, não dá para misturar o regime próprio de previdência com o regime dos militares, com o regime geral de previdência social. Essa reforma tem que ser de forma fatiada. Fazer uma reforma só para os militares, fazer uma reforma só para os servidores públicos da União, tá? Fazer uma reforma para o regime geral de previdência social. Ela tem que ser fatiada, dividida. E os servidores públicos dos estados e municípios, cada um tem que cuidar da sua reforma previdenciária, que não tem nada a ver com essa grande reforma que está sendo feita. Portanto, fique atento, entenda o sistema previdenciário para não ficar indo num discurso falso, sendo tratado como um boi, aquele boi que vai seguindo o boi principal que leva todo o rebanho. Não vá em cima de uma inteligência de rebanho. Pense, reflita. Não precisa acreditar nesse professor, que é professor de direito previdenciário há 20 anos. Não precisa acreditar em mim. Só analise os fatos. Verifique se é possível fazer a reforma unificando todos os regimes pela Constituição Federal, ou se é melhor fazer de forma fatiada. Olha, hoje, o regime de previdência dos militares, nós temos um déficit aí de 18 bilhões de prejuízo, enquanto que o regime militar recebe só 3 bilhões e 200 de contribuição previdenciária. Será que é o regime geral de previdência social que está dando prejuízo ou é o regime dos militares? Não é nada contra os militares, porque eles entraram num concurso público, se filiaram e têm direito adquirido pela norma. Quer mudar? Muda daqui para frente, não daqui para trás. Mas precisa parar com essa barbada que as filhas dos militares têm. E olha, fique atento, porque você provavelmente conhece uma filha de militar que mora com o marido, mas não é casada, que tem filho com ele há muitos anos, mora na mesma casa, mas não é casado no papel, só para não perder a pensão por morte do seu pai militar. Perfeito? Mais um recadinho aqui da reforma previdenciária e aguarde que eu vou lançar mais um vídeo. Valeu? Muito obrigado.